Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o desafio da paciência nos processos. Será que a gente realmente sabe lidar com o tempo certo das coisas acontecerem? E claro que existe sempre, né, aí a nossa responsabilidade, aquilo que a gente deve fazer, o passo que a gente tem que dar. Só que tem coisas que realmente não vai acontecer no nosso tempo. As coisas acontecem realmente no tempo determinado, né? Assim como também diz na palavra, que tudo tem um tempo certo, um tempo determinado para acontecer. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher. E eu estava pensando muito, né, sobre isso. Esses dias eu vim fazer essa reflexão, né, de desabafo aí com vocês, sobre o processo, né, e a paciência que a gente precisa ter, muitas vezes, para entender esse tempo, né, que leva para acontecer algumas coisas. Porque muitas vezes nossa vida vive agitado, né, achando que a gente consegue de alguma forma apressar as coisas, né, querendo pular etapas. Só que se a gente pular etapas, né, muitas vezes a gente vai estar pulando processos importantes que vão fortalecer a gente para aquilo que vai chegar lá no final. E esses dias, né, eu estava essa semana, né, no meu café da manhã, preparando ali um mingau, né, de aveia, que eu costumo tomar muito mingau de aveia. E geralmente, né, eu compro os farelos finos, né? Tem um farelo fino e tem um farelo maiorzinho. E aí eu comprei na última vez um farelo maior, né? Então, para fazer ali o mingau, eu percebi que, inclusive, o tempo para ele engrossar na panela, ele é maior que o farelo fino. E eu lembro que eu coloquei na panela, eu estava até pensando em algumas coisas, né, algumas situações, comecei a mexer, e ali eu comecei também a escutar a voz do Espírito Santo conversando comigo. Enquanto eu mexia ali no mingau, as primeiras vezes em que eu, né, girei ali a colher, gente, nada acontecia. Parece que quanto mais você mexe, e continua líquido, né? Quem já fez mingau aí deve entender o que eu tô falando. Então você mexe, parece que nada acontece. Só que de repente, em um momento, o caldo ali começa a engrossar e você começa a ver realmente ali o mingau, né, surgindo. Então ali eu entendi muita coisa, né, nessa reflexão, que ali o Espírito começou a conversar comigo, né, me ensinando realmente sobre a paciência nos processos, né, que é um desafio realmente, mas que a gente precisa entender que alguns processos são mais rápidos, né, que nem eu comprei antes o farelo fino e eu percebi que ele engrossava bem mais rapidinho. Só que alguns processos são mais demorados e tem o tempo certo para acontecer. As coisas não vão realmente acontecer no nosso tempo. No tempo realmente determinado, né, no tempo realmente que Deus estabeleceu para que as coisas aconteçam. E às vezes você pode pensar, né, na sua vida que nada está acontecendo. Você pode estar passando por alguma situação que você talvez não veja a saída, não veja ali talvez, né, o mover de Deus, e muitas vezes você se questione, né, do porquê que você está vivendo, né, no silêncio, ou do porquê que você não está vendo, né, as coisas acontecerem. Só que assim como a gente mexe no mingau, nas primeiras vezes você não vê ali o caldo engrossar, porque ainda não é o momento certo, é assim também na nossa vida. Ainda não é o momento certo, mas não significa que nada está acontecendo, né? Não significa realmente que Deus deixou de trabalhar, que Ele não está agindo. Então essa reflexão naquele momento, né, me trouxe paz, me trouxe realmente ali um conforto, de saber que realmente, mesmo quando a gente não está vendo, está acontecendo. E é aí que a gente precisa realmente acreditar e confiar. Porque a fé, gente, isso eu tenho aprendido realmente no dia a dia. A fé, ela não é sobre sentimento, a fé não é sobre emoção, a fé, ela é sobre obediência. É a gente realmente fazer aquilo que Deus tem nos orientado, mesmo quando a gente está sentindo coisas contrárias, né? Mesmo quando a gente sente ali, de repente, um certo medo, uma certa insegurança, ou quando a gente realmente, às vezes, ele pede coisas que a gente não quer fazer, mas é pela obediência que a gente vai realmente conseguir responder realmente a essa fé, fortalecer realmente a nossa fé. Então, obedecer é importante para que a gente continue caminhando e que esse processo ele se torne realmente um processo leve e que ele aconteça no tempo determinado, porque ele só vai acontecer realmente se a gente fizer a nossa parte. Só que mesmo fazendo a nossa parte, existe realmente ali o tempo certo de todas as coisas. Inclusive o processo que você está passando hoje é o momento de você passar por ele, porque você precisa aprender muitas coisas com ele, você precisa realmente aí talvez evoluir em alguma área da sua vida.
Então, para pensar, né, conversa ali realmente, tire os seus momentos no seu dia para poder conversar com Deus sobre o que você precisa aprender, o que você precisa enxergar, quem que você precisa, de repente, perdoar, né, o que você precisa deixar para trás, quais são as correntes, porque algumas coisas na nossa vida elas só vão caminhar a partir do momento que a gente passou naquela fase, passou aquele processo, a gente aprendeu aquela lição, e aí você está pronta para seguir realmente ali um novo momento, né, um novo caminho, e uma nova etapa também na sua vida, né? Então, aprenda realmente a ter aí paciência com os processos e a entender o que você precisa realmente melhorar, né, na sua vida, aí no seu relacionamento também com Deus, para que você consiga enxergar e ter discernimento sobre os caminhos e ter realmente aí mais paz, né, e tranquilidade, porque a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve, então se está pesado de alguma forma, pode ser que você esteja querendo carregar sozinha, né? Então se você tentar realmente fazer isso, vai ficar muito pesado. Então não é tentar carregar sozinha, você fazendo a força do seu braço, fazer do teu jeito, querer que o caldo ali, que o mingau engrosse antes do tempo, porque realmente vai ficar desgastante, vai ficar pesado, e não é isso realmente que ele quer pra gente, né? Deus quer que as coisas sejam leves, e só serão leves se a gente realmente confiar que mesmo quando nós não estamos vendo, não significa que não está acontecendo, porque Ele está conosco, né? Ele realmente ali vai nos trazer essa paz, só de entender que as coisas têm um tempo certo. Então confia no processo, tenha paciência, peça aí sabedoria, peça discernimento, porque o Espírito Santo nos dá direcionamento, né? Nos guia, nos conforta, Ele é o Consolador, Ele nos prometeu deixar aí esse consolo. Então, eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, né, que você aprenda realmente a olhar um pouquinho mais para você e a entender realmente o tempo, né, certo de todas as coisas. Legal? Então, já gostaria de convidar, né, se você não é inscrito no canal, que você deixe aqui realmente a sua inscrição. Eu te vejo aí num próximo vídeo, porque eu acredito que a felicidade pode ser treinada.